Bom dia a todas e a todas. Eu sou o discente Kaique Barreto e hoje irei apresentar o meu trabalho acerca de equações diferenciais de primeira ordem para o meu projeto de pesquisa titulado de Equações Diferenciais Parciais e algumas aplicações, sob a orientação da professora doutora Rúbia Gonçalves Nascimento. Eu sou discente de graduação cursando licenciatura plena em matemática, indo para o terceiro semestre e hoje eu irei apresentar acerca das equações diferenciais de primeira ordem. No entanto, o meu trabalho ele é acerca das equações diferenciais parciais. No entanto, é fulcral ressaltar que as equações diferenciais elas começam a partir de uma base, assim como todo o conteúdo matemático, e essa base ela é fulcral para o entendimento dessas equações que são o objetivo, né? São o meu plano de estudo. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer à professora doutora Rúbia pela oportunidade e espero que seja trabalho produtivo e muito eficiente. Bom, inicialmente, nós vamos conceituar o que é uma equação diferencial. Bom, vamos lembrar, primeiramente, o que é uma equação, né? Uma equação algébrica, né? Por exemplo, 2x mais 4 igual a zero, né? Isso daqui é uma equação. Bom, percebam que aqui eu tenho uma variável, que é um número que eu desconheço, né? Uma incógnita. E esse número aqui, o 4, ele é uma constante, né? Um valor independente, a qual está sendo igualada a zero, né? Como é que eu resolvo esta equação aqui? Então, algebricamente, né? A gente pode aplicar aqui vários contextos, mas o mais simples é 2x, esse 4 está positivo no primeiro membro, ele vai para o segundo membro, né? De forma negativa. Bom, a gente sabe que realmente não é isso que acontece, né? O que acontece aqui nesse caso é que eu vou subtrair 4 tanto no primeiro membro quanto no segundo membro. Isso daqui é uma forma de agilizar a conta. Mas o que realmente acontece é isso aqui, ó. Eu vou subtrair 4 do primeiro membro e vou subtrair 4 no segundo membro. Então, esse 4 vai cortar com esse, porque são simétricos, né? E eu vou ter como resultado aí que 2x é igual a menos 4. Novamente, eu tenho um 2 multiplicando a minha variável. Então, eu vou ter que dividir por 2 o primeiro membro e o segundo membro, né? Então, corto aqui, vai ficar x igual a menos 2. Bom, então é dessa forma, né, que eu resolvo aí uma equação, nesse caso aqui, uma equação do primeiro grau. E quando eu falo de equação diferencial, eu estou falando de uma equação que é produzida entre uma relação, assim como esse exemplo aqui que eu acabei de dar, tá? Percebam que isso daqui é uma relação, né? Eu tenho aqui dois termos, 2x mais 4, e está igualando a um número, que no caso aqui é o zero, certo? Então, eu tenho 2x somado com o 4, que vai resultar em zero, tá? Então, percebam que eu tenho relações que estão produzindo uma equação, que nesse caso aqui é do primeiro grau, né? Mas quando eu falo de equação diferencial, é uma equação que ela vai ser produzida entre uma relação entre uma variável independente, uma função, e como o próprio nome diz, as suas derivadas, né? Então, tá aqui o exemplo aqui na apostila, ó. F de f, que é uma função, fzão, né? X, que é o termo independente, né? Então, o x ele é meu termo independente. Ou então, variável independente, né? Uma função f de x, tá? E as suas deriváveis, tá aqui. Y', y duas linhas, y três linhas e y de ordem n, tá? N é um número, é uma ordem qualquer de uma derivada, tá bom? Então, essencialmente, eu preciso ter o quê? Uma variável independente, que é o meu x, representado algebricamente, uma função f de x e as suas deriváveis, tá? Então, essencialmente, é isso que eu preciso, tá? Para me denotar uma equação diferencial. Então, só dando um enfoque agora para as aplicações, bem rapidinho, porque inicialmente o plano, né, dá foco
para as aplicações, primeiramente eu quero formar um arcabouço teórico bem sólido, para depois partir para essas aplicações. Mas, dando um panorama bem rápido, essas equações diferenciais, elas são muito aplicadas no nosso cotidiano. Infelizmente, por conta de uma educação matemática não tão valorística, né? Que não foca nessas ramificações da matemática no nosso cotidiano, a gente não percebe. Ou muitas das vezes visualiza, mas não consegue identificar a sua estrutura, né? Mas essas equações diferenciais, elas são muito aplicadas dentro do nosso dia a dia, como, por exemplo, na transmissão e na propagação da corrente elétrica, né? Então, circuitos elétricos basicamente equações diferenciais. E a gente vai ver que logo em seguida a gente vai ter equações diferenciais ordinárias e a gente vai ter equações diferenciais parciais, que é o foco do meu trabalho, né? Então, elas são visíveis nesse estudo da corrente elétrica, né? Em estudos de doenças como o câncer, que eu fiquei apaixonadíssimo por um artigo que eu li, acerca das equações diferenciais parciais dentro de um estudo do câncer, né? Fluidos, a dissipação do calor, controle populacional e até percepção e visualização de ondas sísmicas, né? As ondas formadas aí pelos tremores de terra, tá? Então, é muito importante a gente entender o que é uma equação diferencial e tentar visualizá-las dentro do nosso próprio cotidiano, né? Porque assim a gente acaba quebrando um enigma, né? Um estigma a qual a sociedade cria acima da matemática, né? Que a matemática ela é formada apenas por uma teoria sólida e complicada, né? Mas não é bem assim. Todas essas ramificações, todos esses estudos da matemática, eles não são um projeto meramente acadêmico, né? Para ficar dentro dos muros da academia. Não. A gente pensa que um estudo, né, desses fenômenos, dessas equações, dessas produções matemáticas, a gente pode pular os muros da academia e levar essas informações para várias aplicações do cotidiano, né? Então, como eu falei, né, a partir do estudo das equações diferenciais, dentro de um artigo que eu li que eu achei muito interessante, os pesquisadores, cientistas conseguiriam identificar a disseminação do câncer no corpo de um espécime, né? E a reação na qual esse espécime tem frente a uma determinada droga contra o tratamento do câncer, né? Então, isso, assim, é fenomenal para mim. Fenomenal mesmo. Eu visualizo uma coisa que eu amo, que é a matemática, dentro de uma aplicação direta, salvando vidas, né? Possibilitando a identificação de um remédio contra o câncer, né? Então, essas são algumas aplicações, tá? Mas eu vou dar um foco maior posteriormente. Agora vamos formar esse arcabouço sólido bem consolidado, tá? Para a gente poder se formar, né? Formar a nossa percepção acerca das equações diferenciais, né? Então, vejamos aqui que eu coloquei 5 exemplos, tá? Exemplo 1, exemplo 2, 3, o 4 e o 5. Todos esses exemplos estão falando da mesma coisa, de equações diferenciais, tá? Tudo está falando a mesma coisa. Todas essas equações são equações diferenciais, tá? Lembram que eu falei que uma equação diferencial, ela tem que ter uma função, né? Tem que ter um termo independente e tem que ter derivadas, né? Então, vamos ver aqui nesse exemplo 1, tá? Eu já percebo de cara que eu tenho uma derivada de segunda ordem, né? Y duas linhas, mais 4x igual a zero. Então, aqui eu tenho uma derivada, tenho o meu termo independente e tenho a minha função, tá? Que está multiplicando quem? O meu termo independente, tá? E a derivada, né? Tá aqui, o meu y, certo? Outro exemplo, dy dx. Olha, gente, essa daqui é uma forma, né? Como é que eu poderia representar esse exemplo 1 na forma do exemplo 2? Olha só, vejamos. Eu poderia dizer d quadrado de y sobre dx quadrado, né? Mais 4x igual a zero.
é a mesma coisa, só muda a nomenclatura, tá? Então, aqui eu tenho a minha derivada de primeira ordem, mais a minha função, né? Meu termo dependente, né? Mais a minha função, igualado ao número de y elevado a x, tá? Então, todos esses exemplos aí, eles são exemplos de funções diferenciais, porque eles contemplam aquela definição, né? Todos possuem uma função, um termo independente e um termo dependente, e as suas derivadas, tá? Logo mais, a gente vai ver que cada funçãozinha dessa pode ser classificada de uma forma, semelhantes ou diferentes, tá? Outro exemplo, olha só esse exemplo 3. Eu tenho uma derivada de segunda ordem elevado a 3, mais 3 vezes a função vezes a sua derivada elevado à quinta, igual ao número de Euler elevado a x, tá? Então, percebam que as equações diferenciais, elas se assemelham, né, a esse exemplo aqui que eu dei, dessa equação do primeiro grau. Porém, o método de resolução não vai ser o mesmo, claro, né? Mas a percepção de equação, o conceito de equação, vai ser semelhante, tá? Então, aqui a gente percebe 5 exemplos de equações diferenciais, que logo mais nós vamos conceituar a partir de cada estrutura, tá? Cada equaçãozinha dessa vai se enquadrar dentro de uma classificação. E entender essas classificações é fulcral. Por quê? Porque quando eu percebo a sua identificação, a sua estrutura, eu consigo visualizar um método de resolução. Nem todas as equações diferenciais podem ser resolvidas da mesma forma. A partir da sua estrutura, se é linear, se é homogênea, eu vou conseguir identificar métodos diferentes, rápidos e práticos de solução. Tudo bem? Então, vamos lá ver um pouquinho das histórias, um contexto histórico, gente, dessas equações diferenciais, tá? Que é muito importante a gente entender um pouco da história para a gente identificar o surgimento, né, desse estudo. Como é que essas equações emergem na sociedade? De onde vem a sua importância? Quem consegue identificar elas, né? Já percebemos que a sua estrutura é uma estrutura bem simples e bem perceptível até, né? Bom, vejamos. O estudo das equações diferenciais, ele só é possível com o entendimento das derivadas, né? E a partir do entendimento de derivadas, eu preciso conhecer as particularidades dessas derivadas. Por isso que hoje eu tenho as propriedades das derivadas, né? Que a gente estuda em cálculo 1. Quando eu consigo entender o que é uma derivada, eu consigo aplicar dentro do estudo de equações diferenciais, né? Porque uma equação diferencial, ela usa as derivadas, né? As derivadas de uma função para encontrar a própria função, né? Então, uma equação diferencial, ela te dá as derivadas a partir da função. Então, tu tendo conhecimento dessas derivadas e sabendo resolver uma equação diferencial, tu podes encontrar a função. Ou então, se tiveres te dado a função, por exemplo, tu podes encontrar a derivada dessa função a partir de uma equação diferencial, tá? Então, isso aí é uma questão lógica, né? As equações diferenciais só podem ser estudadas a partir do entendimento das derivadas, né? Então, para não se alongar muito nesse contexto, eu vou citar aqui 3 grandes nomes, né? O primeiro deles é o Isaac Newton, o segundo é o Leonardo Euler e o último é o Gottfried Leibniz. Perdoe a pronúncia. Bom, o Newton, né? A gente percebe esse estudo dentro do contexto do Isaac Newton quando a gente analisa as 3 leis do Newton, né? E a lei da gravitação universal, né? Porque, Kaique, porque quando a gente olha para as leis de Newton e para a gravitação universal, eu consigo perceber essas equações diferenciais. Porque o Newton, ele produz um tipo de equação diferencial, né? Que a gente denomina de ordinária, qual a gente vai estudar logo mais. Então, o Newton, ele brilha, ele sobressai nesse tema, porque ele consegue produzir
uma forma de resolver essas equações do tipo dy dx, que é a minha variável, que é a minha derivada, né? Então, y multiplicando a função xy, uma função que depende de duas variáveis, onde x é independente e y é dependente, né? Por meio dos seus estudos sobre funções em termos de séries infinitas, né? Então, o Newton ele consegue visualizar, matematizar, resolver equações desse tipo, que a gente chama de equações diferenciais ordinárias, tá? A partir dos seus estudos de séries infinitas, tá? Então, esse é um contexto muito breve, tá, gente? Talvez em algum outro momento a gente possa tocar de forma mais detalhada. Mas, inicialmente, é fulcral a gente saber que o Newton, ele se sobressai nesse tema de equações diferenciais porque ele encontra, né? Ele visualiza, ele matematiza uma forma de resolver essas equações ordinárias. Tudo bem? O segundo nome é o Leonardo Euler, que foi um dos maiores matemáticos do século XIII, né? E ele demonstrou habilidades ao produzir, dentro do contexto matemática, problemas envolvendo mecânica e soluções para esses problemas, claro, né? A exemplo, né, a gente tem a teoria dos fatores integrantes, que a gente vai estudar logo mais, né? Então, o Euler, né, ele sintetiza também outra forma de resolução dessas equações diferenciais, que a gente chama de fatores integrantes, que a gente ainda vamos estudar nessa aula de hoje, tá? E o Leibniz, né? Ele também realizou diversas contribuições dentro desse estudo de equações diferenciais, tá? Perceptivelmente, dentro do estudo do método da separação de variáveis, que a gente também vai ver agora, tá? O Leibniz também ele foi responsável, né, pelaquela notação de derivadas integrais que a gente utiliza até hoje, né? Que fazem usos, né, dentro desse nosso estudo, né, ordinariamente. Outros nomes também muito importantes foram os irmãos Bernoulli, o Jacob e o Johann, e o Louis Lagrange, tá? Que mostrou que uma equação diferencial linear homogênea é uma combinação linear de soluções independentes, tá? Então, tivemos vários matemáticos aí responsáveis por esses estudos de equações diferenciais, mas que hoje nós vamos supracitá-los de forma bem rápida, tá? Então, dando progresso ao nosso estudo, a gente entra dentro das classificações de equações diferenciais. Kaique, para que eu preciso saber classificar uma equação diferencial? Pelo aquilo que eu já te falei. Você precisa classificar uma equação diferencial porque você precisa identificar a sua estrutura e, a partir dessa estrutura, encontrar um método de solução que facilite a própria resolução. Tá? Então, a partir dessa classificação, você encontra a sua estrutura, né? Então, a classificação ela possibilita a visualização da estrutura dessa ED, dessa equação diferencial, e, por consequente, ela vai gerar um método de resolução. Tá? Então, é para isso que as classificações de equações diferenciais são, né, fulcrais a gente perceber e classificá-las. Tá? Então, a gente pode classificar, né, essas equações diferenciais de acordo com 4 parâmetros, né? O primeiro deles é o número de variáveis independentes. O segundo é o número de funções desconhecidas. O terceiro é a linearidade e o último é a sua ordem, tá? Então, agora a gente vai ver cada objeto, né, cada classificação, e vamos tentar classificar os nossos exemplos, tá? Então, primeiramente, a gente vai classificar de acordo com o número de variáveis independentes. Então, as variáveis, essa classificação quanto ao número de variáveis dependentes, elas podem gerar dois tipos de equações diferenciais, tá? O primeiro tipo é as equações ordinárias, que a gente chama de EDOs, ordinárias, EDOs, e equações diferenciais parciais,
que a gente chama de EDPs. Tudo bem? Então, a partir dessas variáveis dependentes, eu vou poder classificar de duas formas, ordinária ou parcial. Kaique, quando é que uma equação diferencial vai ser ordinária? Quando ela tiver apenas uma incógnita independente. Uma e somente uma variável independente. Quando ela cumprir com esse requisito, ela vai ser ordinária. E Kaique, quando é que ela vai ser parcial? É lógico, né? Quando ela tiver mais de uma variável independente. Mais de uma variável independente. Então, aí eu classifico, né, as equações diferenciais quanto a essa estrutura de variáveis independentes. Então, aqui eu tenho 4 exemplos, né? O exemplo 1, percebo que eu tenho a variável, a derivada, perdão, dy dx mais 5y igualada a um segundo membro, né? Que é o número de olho elevado a x. Bom, aqui eu tenho o seguinte, ó, y' mais 5y igual a e elevado a x. Percebam que aqui eu só tenho uma e somente uma variável independente, que é o meu x. Bom, então, consequentemente, esse exemplo 1 vai ser o quê? Uma equação diferencial ordinária, ou seja, vai ser uma EDO. No meu exemplo 2, perceba que eu já tenho aqui o seguinte, ó. Eu tenho duas variáveis, y e uma variável x em relação a t. Então, eu vou ter y' mais x', aqui no exemplo 2, ó, igual a x menos y. Agora, você pode estar se perguntando, quantas variáveis independentes eu tenho aqui? Tenho somente uma, que é o meu x, tá? Então, por isso que o exemplo 2 também é uma EDO. Já no terceiro exemplo, eu já vou ter mais de uma variável independente, tá? Porque eu tenho o t igual a ao quadrado multiplicado por u xx. Essa equação, gente, a gente vê muito na física, que é a equação do calor, tá? Equação do calor, que não é uma EDO, mas sim uma EDP, uma equação diferencial parcial, porque ela possui mais de um termo independente, tá? E a última, o nosso exemplo 4, também é uma EDP, tá? Porque possui mais de uma variável independente, que também é muito vista na física, classificada como a equação da onda, tá? Então, essa é a nossa primeira classificação. Equações diferenciais ordinárias, quando for ter uma variável só independente, e as equações diferenciais parciais, quando for ter mais de uma, né, variável independente, como no exemplo 3 e no exemplo 4. O exemplo 1 e o exemplo 2 são exemplos de EDOs. Tudo bem? Então, já vimos aí a classificação quanto, né, as suas variáveis independentes. Agora a gente vai ver quanto ao número de funções desconhecidas, tá? Então, como é que eu vou classificar uma ED, né, uma equação diferencial, acerca das suas equações, acerca das funções conhecidas, desconhecidas, né? Então, esse é o nosso segundo parâmetro. Bom, vejamos que aqui, no exemplo 1, eu tenho uma função, né? Tá aqui, a função VT. Quantas funções desconhecidas eu tenho aqui? Nesse caso, eu tenho somente uma função desconhecida, né? Uma função apenas desconhecida. No exemplo 1. Mas no exemplo 2, eu já vou ter duas funções desconhecidas. Então, isso daqui, gente, ele vai se caracterizar como um sistema de equações diferenciais, tá?
No primeiro caso, não é um sistema, por quê? Porque eu tenho apenas uma função desconhecida. No exemplo 2, já não é, porque eu já vou ter duas, né? Duas funções desconhecidas. E sendo assim, eu já vou ter um sistema de equações diferenciais. Tudo bem? E agora, eu vou classificar quanto à sua ordem. Agora, essa é uma parte muito importante e um pouquinho fácil. Olha lá. A ordem de uma equação diferencial, ela é dada pela maior ordem da mais alta derivada. Olha lá. Então, isso daqui tem que saber muito. Tem que ficar no entendimento de vocês que a ordem ela vai ser dada pela maior ordem da mais alta derivada. Então, vamos ver aqui o exemplo 1, tá? Tá aqui, ó. Esse daqui é o exemplo 1. Quantas derivadas eu tenho aqui nessa equação? Somente uma, y duas linhas, né? Então, se eu só tenho uma, consequentemente, vai ser a ordem dessa própria derivada. E qual é a ordem dessa derivada? É de segunda ordem. Lembrem lá dos nossos estudos em cálculo 1, né? Então, esse exemplo 1, ela é uma equação diferencial de segunda ordem, tá? Vamos para o exemplo 2. Novamente, quantas derivadas eu tenho aqui nesse exemplo? É claro que o exemplo 1 para o exemplo 2 muda a nomenclatura, né? Mas vamos colocar no exemplo, o exemplo 2 na mesma nomenclatura do exemplo 1. Então, dx dy, né? A variável de x em relação a y. Então, x' mais 5y igual a e elevado a x, tá? Novamente, a derivada mais alta, né? É x'. E qual é o grau, né? Qual é a ordem dessa derivada? De primeira ordem. Então, tá aqui. Então, essa equação do exemplo 2, ela, consequentemente, vai ser de primeira ordem. Agora, vejamos no exemplo 3, tá? Bom, perceptivelmente, eu encontro no exemplo 3 a minha variável denotada dessa forma aqui, como no exemplo 2, né? Que está sendo multiplicada por um valor m. Bom, olhando para essa derivada, eu posso perceber que ela é de segunda ordem, então eu posso representar ela dessa forma. E como ela é a derivada mais alta, consequentemente, essa equação diferencial vai ser, né, de segunda ordem, certo? Olhando agora para essa terceira, tá? Eu encontro novamente somente uma derivada, né? A derivada de y em relação a x. Então, eu tenho isso daqui, ó. Y' é igual a 3x² menos 6x menos 3, né? Que é o menos, perdão. Então, consequentemente, essa equação diferencial, ela também é de primeira ordem. E aí o exemplo 5? Ora, só tenho uma derivada. Tá aqui. Também é de primeira ordem. Tudo bem? Bom, então essa é acerca das classificações a partir da sua ordem, né? Então nós já vimos acerca das variáveis dependentes, das variáveis independentes, e agora a gente está vendo a partir... Bom, agora nós vamos classificar as equações diferenciais a partir do seu grau, tá? Então, o grau de uma equação diferencial é o valor do expoente para a derivada mais alta da equação, tá? Então, vejamos aqui no exemplo. Aqui no exemplo A, eu tenho duas derivadas, mas eu preciso encontrar a derivada da mais alta, de mais alta ordem, né? A derivada mais alta. Então, eu tenho a derivada de primeira e a derivada de segunda ordem. Consequentemente, a de segunda ordem é a maior. E qual é o expoente de y duas linhas? É o 1. Então, essa derivada, essa equação diferencial, ela vai ser do primeiro grau, tá? Vejamos agora a letra B. A letra B, ela também tem duas derivadas, né? Y' e y duas linhas. A de mais alta ordem é y duas linhas, que é de segunda ordem, que está sendo elevada ao cubo. Ou seja, essa equação diferencial é do terceiro grau. E agora eu tenho o último exemplo, que é a letra C, que é y' igual a f de x e y, né? Bom, só tenho uma derivada aqui.
que é a derivada de primeira ordem, que está sendo elevada ao expoente 1. Ou seja, essa derivada é do primeiro grau. Tudo bem? Das suas ordens. E agora a gente vai ver acerca da linearidade. Bom, uma equação diferencial, ela vai ser linear quando for possível, né? Quando for perceptível que ela possa ser escrita dessa forma aqui, tá? Parecido aqui com um polinômio, né? Ou seja, eu vou ter coeficientes multiplicando as derivadas e a função, né? Então, perceba que aqui eu tenho um primeiro coeficiente, tá? Multiplicando a função. E aí eu tenho um A1 multiplicando a derivada, o A2 multiplicando a derivada de segunda ordem, e assim sucessivamente, né? Bom, vejamos agora alguns exemplos aqui. Vamos ver aqui no exemplo 1, tá? O exemplo 1, gente, ele pode ser reescrito dessa forma aqui, ó. Y', né? A derivada de y em relação a t, mais ty ao quadrado igual a zero. Bom, pergunto para vocês, essa equação, ela é linear ou não é linear? Bom, vou dizer para vocês que ela não é linear, por um motivo muito simples, tá? A minha função y está elevada ao quadrado, tá? Então, não é linear, pois a função y está elevada ao quadrado. E a função y nunca, nem as suas derivadas, podem estar elevadas a qualquer expoente diferente de 1, tá? Então, quando isso acontecer, direto, não é linear, tá? Vamos ver agora o segundo exemplo. Bom, eu tenho aqui a derivada de terceira ordem, mais 2 vezes o número de Euler, a derivada do Euler, vezes a derivada de segunda ordem, mais a função vezes a sua derivada multiplicado por zero. Bom, no exemplo 2, essa equação diferencial, ela também não é linear, gente. Por que não é, Kaique? Porque a função está multiplicando a sua derivada. Isso também não pode acontecer. Então, não é linear, pois a função y está multiplicando a sua derivada. Tudo bem? Então, lembre, não pode acontecer. Certo? Vejamos agora o exemplo 3. O exemplo 3, eu tenho x ao quadrado multiplicado por y', mais a função, né, que vai ser igual a x ao cubo. Gente, essa equação diferencial, ela é linear? Ela é linear. Bom, mas Kaique, tu não falaste que o y, a função e nem a derivada podem estar elevados a um expoente diferente de 1, né? Eu falei isso, não foi? Mas nesse caso aqui, não é a função e muito menos a sua derivada que está elevada a um expoente diferente de 1. Aqui, quem está sendo elevado é o x ao quadrado e o x ao cubo, que são os termos independentes. Então, essa equação ela é linear, porque ela cumpre com todos os requisitos e pode ser reescrita naquela forma que nós vimos anteriormente. No exemplo 4, gente, é muito simples. Rapidamente, perceptivelmente, essa equação é linear, tá? Porque ela também segue todos aqueles outros critérios. A função não está elevada, não está sendo multiplicada por ela mesma, não está sendo multiplicada pela sua derivada, e as derivadas também não têm nenhum expoente diferente de 1, tá? Então, é linear. E o nosso último exemplo, ele é essa função, né? Essa equação diferencial, que contém duas derivadas, né? A derivada de y em relação a x, a derivada de y em relação a t. Percebam que também ela é linear, e além de ser linear, ela é parcial. Então, é linear e parcial. Lembram lá das equações diferenciais parciais? Kaique, por que ela é parcial? Porque ela possui mais de uma derivada em função de uma variável, né? Então, eu tenho aqui a derivada de dy em relação a dx, e eu tenho a variável de y em relação a t, tá? Então, ela é linear, porque ela pode ser reescrita naquela forma. As suas derivadas e as suas funções não estão sendo multiplicadas.
por elas mesmas ou pela função, e as derivadas não têm expoente diferente de 1, né? Todos os expoentes aí são 1, beleza? Então, além de ser linear, ela também é parcial. Bom, agora vejamos, gente, um exemplo de solução de uma equação diferencial. Como eu falei, existem várias formas da gente poder resolver, né, uma equação diferencial. E como eu falei, a gente precisa identificar a sua forma, né, a sua estrutura para melhor realizar. Então, eu coloquei um exemplo aqui, tá, de uma equação diferencial. Esse exemplo bem aqui. dy dx, então isso daqui poderia ser reescrito assim dessa forma. 3x² menos 4x mais 1, tá? E aí, gente, como é que se resolve essa equação diferencial? Tá? Então, a gente sempre vai ter que trocar essa notação y' por essa notação desse diferencial bem aqui, tá? Por quê, Kaique? Porque isso vai facilitar no processo de integração. Então, o dx, esse diferencial, ele vai passar para o segundo membro multiplicando. E depois você vai resolver a partir da integral do primeiro membro e a integral do segundo membro. Então, assim eu consigo encontrar uma solução. Essa solução, gente, ela pode ser uma solução geral, ou então ela pode ser uma solução específica, uma solução particular, tá? Nesse caso aqui, essa função que eu encontrei, ó, a partir dessa equação diferencial, ela é uma equação geral, porque eu estou aqui um termo de uma constante, ó. Quando eu colocar um valor para essa constante, eu encontro, né, uma solução particular. A solução particular ela é produzida pela geral, né, determinada por um posicionamento inicial, que é o valor dessa constante, tá? Bom, então agora a gente vai resolver alguns exemplos, tá, de equações diferenciais bem simples, para a gente ver como é esse método, né, de integração do primeiro membro e do segundo membro, mas logo em seguida a gente vai ver métodos específicos de resolução, tá? Então deixa eu dar uma apagadinha aqui e liberar um pouco do espaço. E aí vamos resolver essa equação do exemplo 1. dy dx sobre igual, né, a x² 1 mais y². Bom, vejamos, gente. Como é que eu posso reescrever essa equação diferencial? Não é necessário, mas eu gosto de mostrar. Então, y' é igual a x² sobre 1 mais y². Mas nós vamos utilizar essa notação aqui para facilitar o processo de integração, certo? Então, o dx vai passar para o outro lado multiplicando, certo? Então, eu vou ter aqui dy vai ser igual a x² sobre 1 mais y² multiplicado por dx, tá? Então, lembrando, dx sempre passa para o outro lado multiplicando, certo? Bom, depois de passar o dx multiplicando, eu vou encontrar isso daqui, dy igual a x² dx sobre 1 mais y ao quadrado, certo? E agora eu posso multiplicar, né, os dois membros por 1 mais y ao quadrado. Então, eu vou encontrar isso daqui. dy vezes 1 mais y ao quadrado vai ser igual a x² dx dividido por 1 mais y ao quadrado multiplicado por 1 mais y ao quadrado. Então, esse com esse eu posso cortar e eu vou encontrar a seguinte equação diferencial, né? Seguinte estrutura. Eu vou encontrar 1 mais y ao quadrado dy e vou encontrar x² dx no segundo membro. Galera, perceptivelmente, o que foi que eu fiz? Lembrem lá quando eu resolvi aquela equação do primeiro grau, eu isolei a variável de um lado e a constante de outro, não foi? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou isolando a variável y no primeiro membro e a variável x no segundo membro. Pronto. É isso que eu tenho que fazer.
isolar y de um lado e x do outro lado. Kaique, como é que eu faço isso? Aplicando os conhecimentos algébricos que a gente já tem. Foi o que eu fiz. Passa multiplicando, passa dividindo, né? Aquele entendimento que a gente já tem. Aquela noção básicazinha. Bom, após encontrar isso daqui, eu vou integrar, fazer a integral do primeiro membro, 1 mais y ao quadrado dy, igual a integral de x quadrado dx. Pronto. Agora, simplesmente, o que é que eu vou precisar usar é as regras de integração. A principal vai ser aquela utilizada assim. A integral de y elevado a n dy vai ser igual a y elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Pronto. Né? Agora, como é que eu vou resolver essa do primeiro membro? Tá? Eu vou encontrar isso daqui, ó. No primeiro membro, eu vou ter a integral de y ao quadrado mais 1. Simples. Agora eu vou fazer o seguinte. Aplicando essa propriedade aqui, ó. Número 1. Então, y, né, elevado a n é igual a y elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Então, quem é teu n aqui é o 2. Então, eu vou ter y elevado a 2 mais 1 sobre 2 mais 1. Então, eu vou ter y elevado ao cubo dividido por 3. Pronto. Bem simples. Depois de ter calculado isso aí, eu vou calcular a integral de 1, tá? Pode calcular a integral das duas parcelas aqui. Calculei a do y ao quadrado e agora eu vou calcular a do 1. Então, a integral de 1 dy vai ser igual ao próprio y, né? Pela nossa regra de integração. Bom, já encontrei como vai ficar o primeiro lado, né, da equação, primeiro membro. Agora eu preciso calcular a integral de x quadrado dx. E vai ficar dessa forma aqui, ó. A integral de x quadrado dx vai ser calculada da mesma forma que eu calculei a do y, utilizando essa propriedade 1. Então, vai ficar x elevado a 2 mais 1 sobre 2 mais 1. E vai ficar x ao cubo dividido por 3. Bom, agora só eu voltar para a minha equaçãozinha. No primeiro membro, eu vou ter o quê? Y ao cubo sobre 3 mais y igual a x ao cubo sobre 3. Pronto. Agora, é meramente uma questão de arrumar, né? Lembrando que quando eu integro, né, eu sempre tenho uma constante também como resultado, né? Só que, quando tu soma as duas constantes do primeiro membro, tu vai resultar uma terceira constante que eu posso chamar de C e colocá-la no segundo membro, de forma direta, tá bom? Então, essa daqui é a solução da nossa equação diferencial dada lá no início. Tudo bem? Então, são métodos muito simples e bem rápidos de resolução e que a gente pode fazer essas manipulações algébricas tal como a gente já conhece. Tudo bem? Claro que respeitando as regras da matemática, né? Vamos agora fazer o nosso exemplo 2. Uma equação diferencial um pouco diferente da primeira. Agora eu vou ter uma função, né, um termo independente, multiplicando a minha derivada. Então, vamos lá o exemplo 2. Então, vou ter x, y' igual a 1 menos y elevado a meio. Bom, como é que eu vou resolver essa equaçãozinha aí? Essa equaçãozinha diferencial. Primeiramente, como eu falei, vocês precisam isolar o y de um lado e o x de outro lado, certo? Então, eu vou ter que dividir todos os membros da equação por x, né? Então, vou dividir aqui por x e aqui por x. Então, vai cortar x com x e eu vou poder isolar a derivada y de um lado. Então, eu vou ter 1 menos y elevado a meio sobre x. Agora, basta eu transformar essa derivada para aquela outra notação, dx, dy dx. Então, vai ficar assim. dy dx, derivada de y em função de x, vai ser igual a 1 menos y
elevado a meio, dividido por x. Agora, fazendo aquela manipulação algébrica, eu vou encontrar o quê? dy. Dx vai passar multiplicando. Vai ser igual a dx vezes 1 menos y elevado a meio, dividido por x. Bom, primeiramente aqui a gente precisa denotar alguns valores, né, que o x e o y não podem assumir. Primeiramente, qual o valor que o x não pode assumir aqui? É o valor zero. Então, o x tem que ser diferente de zero. Esse expoente, meio, eu vou transformar isso daqui para uma raiz quadrada. Então, eu vou encontrar dx vezes a raiz quadrada de 1 menos y dividido por x. Então, o x não pode assumir o valor zero e o y não pode assumir o valor 1, tá? Senão eu vou encontrar aí uma indeterminaçãozinha. Depois de feito isso, a gente vai precisar ajeitar, né? Dar uma organizadinha aqui. Então, eu vou encontrar o seguinte. dy é igual a 1 menos y, a raiz quadrada de 1 menos y sobre x, vezes dx, tá? Depois de feito isso, eu vou aplicar a propriedade, né, da proporção. Então, produto dos meios é igual ao produto dos extremos, tentando isolar o y de um lado e o x do outro. Então, lá vai ser dy sobre raiz quadrada de 1 menos y igual a 1 sobre x dx. Pronto. Isolei de um lado, quem eu queria, e do outro, o x, né? O y está do lado e o x está do outro. Agora eu só tenho que organizar para mim poder aplicar as regras de integração, tá? Então, lá vai. Eu vou encontrar 1 sobre 1 menos y dy igual 1 sobre x dx. Agora eu vou integrar os dois membros. Então, lá vai. A integral de 1 sobre 1 menos y, raiz quadrada de 1 menos y dy, vai ser igual à integral de 1 sobre x dx, tá? Bom, agora eu vou ter que aplicar algumas propriedades, né, da integração. Agora, para resolver a integral do primeiro membro, eu vou usar essa segunda propriedadezinha aqui. Então, eu vou ter que fazer uma substituição de variáveis, tá? Então, eu vou representar 1 menos y, vou chamar de k. Então, a integral de 1 sobre k, sobre a raiz quadrada de k, né? De menos 1 sobre a raiz quadrada de k, vai ser igual, né? Eu vou tirar esse menos da integral. Então, eu vou ter de dk aqui. 1 sobre raiz quadrada de k, dk, vai ser igual a menos 2 raiz quadrada de k. Então, só fazer a substituição aqui. Então, vai ser menos 2 vezes a raiz quadrada de 1 menos y. Tá? Então, aqui no primeiro membro eu já tenho a minha resposta. Agora, para mim resolver a integral de 1 sobre x dx, eu vou precisar usar essa outra propriedade. Tá? Então, a integral de 1 sobre x dx vai ser igual ao logaritmo natural de x. Tá? Pronto. Lembrando, gente, que a integral ela é a inversa da derivada, tá? Então, por isso que eu encontro esses resultados. Então, vai implicar que aqui no primeiro membro eu vou encontrar menos 2 raiz quadrada de 1 menos y vai ser igual ao logaritmo natural de x mais uma constante, tá? Então, essa daqui é a minha solução dessa equação diferencial do exemplo 2, certo? Bom, depois de resolvermos essas duas equações diferenciais a partir das manipulações algébricas que a gente já conhece, né? E a partir de uma forma bem primitiva, a gente vai agora identificar um método de solução de equações diferenciais específicos, tá? Que foi aquele método que eu já citei, que é o método de fatores integrantes, tá? Mas primeiro, antes da gente resolver por esse método, a gente precisa identificar quando é que a gente vai poder utilizar esse método, né? Então, a gente só vai poder utilizá-lo quando a minha equação diferencial for desse estilo aqui, tá? Então, eu tenho a minha derivada da função,
tá? Mais uma função pt multiplicando a função que foi derivável e igualada a outra função. Quais são os dois critérios que pt e qt devem seguir? Então, pt e qt tem que ser diferente de zero. Porque se essas duas funções forem igual a zero, eu vou poder utilizar, né, o teorema do cálculo, né? Então, se for igual a zero, eu uso o teorema do cálculo. Mas quando essas duas funções pt e qt forem diferentes de zero, eu posso utilizar os fatores integrantes, tá? Bom, primeiro, o que é um fator integrante? O fator integrante, gente, ele é uma função, tá? Que vai facilitar que eu encontre, né, o que eu quero, que é a equação, né? Que eu valide essa equação. Então, o fator integrante ele é uma função que vai te facilitar a entender essa equação diferencial, tá? Kaique, como é que eu acho o fator integrante? Então, o fator integrante ele tem uma formulazinha, que é essa fórmula aqui, tá? Representado por essa letra grega, o lambda, tá? Eu representei ele assim, mas outras literaturas representam ele com outras letras, né? Letras gregas, outras simbologias. Enfim, o fator integrante, gente, ele é dado pelo o número de Euler, né? Então, isso daqui é o fator integrante. Ele é dado pelo número de Euler elevado à derivada da função pt, tá? Então, o fator integrante, ele é igual ao número de Euler elevado à integral da função pt. E quem é pt? Pt é a função que multiplica a função que eu quero, tá? Que é a função que foi derivável, função y, né? Tá. Depois de encontrar o fator integrante, eu vou usar essa outra formulazinha aqui, que é uma relação entre o fator integrante e a minha função desconhecida, tá? Então, o fator integrante aqui está sendo representado pelo lambda e a minha função desconhecida pelo meu y. Então, para mim encontrá-los, eu vou ter que igualar, né, a minha integral do meu fator integrante vezes a função QT. Qual é a função QT? É a função que está do segundo lado da minha equação, no segundo membro da minha equação. Tudo bem? Bom, a partir disso, a gente pode resolver dois exemplozinhos aqui. Então, vou colocar aqui para esse lado. Ela é y' mais 3y mais e elevado a 3x igual a zero. Bom, galera, para mim utilizar os fatores integrantes, eu vou precisar colocá-lo naquela forma que eu já apresentei, né? Então, para isso, eu vou ter que transportar esse e para o outro lado da equação, para o segundo membro. Então, eu vou ter que a derivada mais 3y vai ser igual a menos e elevado a 3x. Agora, gente, o que é que eu vou precisar fazer aqui? Agora que eu já deixei na forma que eu quero, só preciso identificar quem é PT e quem é QT. Pronto. Então, quem vai ser o teu PT aqui? Vou colocar bem aqui para facilitar nossos cálculos. PT vai ser quem? Vai ser o 3. E quem é QT? QT é menos E elevado a 3x. Pronto. Certo? Agora, eu vou encontrar o fator integrante pela fórmula dada. Então, o lambda, que é o meu fator integrante, é o número de Euler elevado à integral de PT. Pronto. Então, basta eu calcular o número de Euler elevado à integral de 3. Porque 3 é o meu PT. E assim, gente, eu vou encontrar aqui o número de Euler vai ser a integral de 3, né? Vai ser 3x. Lembrando que eu calculo isso daí, porque o inverso da integral é a minha derivada. Então, eu encontrei que o meu fator integrante é e elevado a 3x. Encontrando o fator integrante, eu vou aplicar esses valores que eu encontrei naquela nossa fórmula que relaciona a função vezes o fator integrante. Então, o fator integrante vezes a minha função é igual à integral de QT
em função de t. Tá? Então, basta eu calcular. Opa, esqueci aqui do fator integrante. Então, a multiplicação entre o fator integrante vezes a função tem que resultar na integral do fator integrante vezes a função QT, tá? É isso aí. Bom, eu já sei quanto vale o meu fator integrante. Meu fator integrante é e elevado a 3x vezes a minha função igual ao fator integrante de novo, e elevado a 3x, multiplicado a função QT. Vamos ver quem é a função QT, que a gente já anotou aqui em cima. É o menos e elevado a 3x. Então, tá aqui. Vezes menos e elevado a 3x. Então, tá aqui. Certo? Bom, agora eu vou ter que manipular isso daqui algebricamente. Esse menos vai sair da integral. Então, vai ficar assim. E elevado a 3x vezes y vai ser igual a menos integral de e elevado a 3x vezes e elevado a 3x. Gente, o que é isso aqui? A gente aprende lá na sexta série, né? Então, eu vou ter que e elevado a 3x vezes y vai ser igual à integral de... Basta aplicar a propriedade de potências de bases iguais. Então, conserva a base e soma os expoentes. 3x mais 3x dá 6x. Pronto. Então, eu vou ter que o número de e elevado a 3x vezes a minha função vai ser a integral de e elevado a 6x. Galera, isso é muito simples, né? Bem basicão. Só que agora eu vou ter que integrar esse membro... Opa, faltou menos aqui. Eu vou ter que integrar esse valor aqui, e elevado a 6x. Como é que eu faço isso, Kaique? Aplicando aquela primeira propriedade que eu ensinei lá. Então, eu vou ter que e elevado a 3x vezes y vai ser igual a menos, né? E elevado a 6x, eu vou utilizar aquela propriedade, né? Y, n mais 1 elevado a n mais 1, dividido por n mais 1. Então, eu vou ter aqui e elevado a 6x sobre 6 mais uma constante. Pronto. Agora, eu só vou ter que fazer a manipulação algébrica para isolar o y, tá? Só para isolar o y. Opa. Então, agora ficou muito simples. Então, eu vou ter que y vai ser igual a menos e elevado a 6x mais a constante, dividido por 6, dividido por e elevado a 3x, tá? Kaique, eu posso deixar assim? Posso encontrar isso daqui de outra fórmula? Posso, tá? Mas isso daqui poderia ser um resultado. Qual seria outra forma que eu poderia representar a função y? Dessa forma aqui. Então, teria menos e elevado a 3x, porque eu aplicaria aqui a propriedade de potências, né? Como é uma divisão, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então, ficaria 6x menos 3x, que dá 3x, dividido por 6, mais a minha constante, né? Dividido por quanto? Por e elevado a 3x. Seria outra forma também de representar essa minha função, que eu desconhecia e agora eu conheço. Tudo bem? Então, essa aí é a solução da nossa equação diferencial, tá? Que foi do exemplo A. É uma solução geral, tá? Se eu quisesse uma solução particular, deveria colocar valores para a minha constante. Tudo bem? Mas hoje a gente vai focar somente nas soluções gerais, certo? Então, vamos deixar o exemplo B como exercício de fixação e vamos passar agora para as nossas equações separáveis, tá? Então, equações separáveis são outro método de resolução de equações diferenciais, tá? Equações separáveis é um método muito mais simples do que dos fatores integrantes, tá? Muito mais simples mesmo. Mas que nem todas as vezes eu vou poder utilizá-la. Porque entre esses termos eu posso encontrar adições e subtrações que dificultem essa separação de um lado x, de um lado y. Então, é isso que esse método de equações separáveis ele proporciona. Para mim utilizá-lo, eu preciso encontrar uma equação diferencial dessa ordem aqui, dessa forma aqui. Então, eu tenho uma função que multiplica a minha variável, a minha derivada y, que vai ser igual a outra função.
Em outras palavras, tu tem que isolar y de um lado e x do outro, tá? Mas que nem toda vez isso é possível. No fator integrante, você só precisa ter uma função pt e uma função qt, né? E aqui você precisa isolar o y e isolar o x, tá? Então, vamos ver aqui um exemplo de solução por equações separáveis. Então, tá aqui. Exemplo 1. Descubra a solução geral da equação 9. Olha, vou anotar aqui. Bom, vamos resolver a equação diferencial do nosso exemplo, né? Mais 4x igual a zero. Bom, para mim poder solucionar essa equação diferencial pelo método das equações separáveis, eu tenho que passar esse 4x para o outro lado. Então, eu vou encontrar o seguinte: 9y, y' igual a menos 4x. Transporta também esse 9 para o outro lado. Então, eu vou encontrar y, y' igual a menos 4x sobre 9. Pronto. Agora, basta eu transformar essa notação para essa notação aqui, ó. Y dy dx igual a menos 4x sobre 9. Basta agora fazer aquelas manipulações algébricas que eu já ensinei. O dx passa para o outro lado multiplicando. Então, eu vou encontrar y dy igual a menos 4x sobre 9 vezes dx. Pronto. O que é que eu preciso fazer agora? Integrar os dois membros, o primeiro e o segundo membro dessa equação. Então, eu vou encontrar o que aqui? A integral de y dy vai ser igual à integral de menos 4x sobre 9 dx. Pronto. Agora, utilizando aquelas técnicas lá que eu já ensinei de integração, eu vou encontrar o que aqui? No primeiro membro, eu vou ter y elevado a 1 mais 1, dividido por 1 mais 1, igual a... Vou tirar esse número, essa constante que está multiplicando o x, então vai ficar menos 4 nonos, multiplicado por x quadrado sobre 2, né? Que vai resultar o que aqui? Simplifica aqui e aqui. Eu vou ter aqui y elevado ao quadrado, dividido por 2, vai ser igual a menos 2x quadrado sobre 9. Pronto. Mais uma constante, certo? Ainda posso organizar isso daqui de uma forma diferente, né? Passar esse 2 para o outro lado. Então, y ao quadrado vai ser igual a menos 2x quadrado sobre 9 mais c vezes 2. E depois eu tiro a raiz quadrada disso tudo, né? Eu vou encontrar que y vai ser igual a raiz quadrada de menos 2x quadrado sobre 9 mais c vezes 2. Pronto. E aí eu encontro a minha função utilizando o método de equações separáveis. É um método bem simples, muito mais rápido do que a do fator integrante e um pouco mais fácil também, porque lá no fator integrante eu estou utilizando uma constante, né, o número de Euler. Então, talvez isso dificulte para alguns alunos essa questão da manipulação algébrica, tá? Mas as equações separáveis, quando for possível utilizar, é preferível que utilizem ela, tá bom? Então, agora, vamos ver o nosso último tópico da aula, que é acerca de substituição de variáveis, tá? Nesse caso, bem aqui, mudanças de variáveis, tá? Então, eu vou poder... Lembrem lá da regra da cadeia, né? O que é que eu fazia na regra da cadeia? Eu fazia uma substituição de variáveis, né? Fazia para facilitar os meus cálculos. Era congruente isso aqui, tá? A mudança de variáveis eu vou poder ser aplicada quando eu tiver uma equação diferencial desse estilo aqui, tá? Só vai ser possível quando eu aplicar isso daqui, tá? Então, o entendimento vai ser maior a partir do nosso exemplo 1, tá? Isso daqui são algumas nomenclaturas, tá? São algumas fórmulas que a gente pode usar. Mas resolvendo esse exemplo 1, esse exemplo A, a gente vai conseguir perceber como é que a gente utiliza o método de mudanças de variáveis. Então, bora lá. Então, eu tenho aqui a minha função, né? Vou colocar ela para cá. A minha equação diferencial
Então, y' é igual a x mais y ao quadrado. A mudança de variável, pelo próprio nome já diz. Eu vou ter que mudar alguma coisa, né? Então, vamos lá. Então, primeiro de tudo, eu vou ter que mudar essas variáveis aqui, x mais y, que eu vou chamar aqui k é igual a x mais y. E a partir daqui eu já vou poder encontrar a função y vai ser igual a k menos x. Tá? E qual vai ser a derivada de k', né? Qual vai ser a derivada de k? Vai ser y', que é a minha derivada, mais 1. Que vai implicar que a derivada de y vai ser a derivada de k menos 1. Agora, só faço essas substituições. Então, y' é igual a quê? A k' menos 1. E x mais y? X mais y é igual a k. Então, vai ser k ao quadrado. Pronto. Agora, aqui, eu encontro um meio muito mais fácil de solução, né? Basta substituir, ó, colocar esse menos 1 para o outro lado. Então, eu vou ter que k' vai ser igual a k ao quadrado mais 1. Esse k' eu posso denotá-lo dessa forma. dk, né? dx, derivada de k em função de x, que vai ser igual a k quadrado mais 1. Agora, basta eu fazer a regra da proporção. Então, eu vou encontrar aqui dk é igual a k ao quadrado mais 1 dx. Então, dx multiplica todo mundo aqui, né? Mais 1 dx, tá? Vai multiplicar toda essa galera aqui. Agora, eu vou ter que isolar o k de um lado e o x do outro. Então, eu vou encontrar aqui dk é igual a k quadrado mais 1 igual a dx. Pronto. Fazendo isso, gente, basta eu fazer a integração de ambos os membros. Vou resolver como uma equação separável agora. Então, vou encontrar aqui a integral de dk... a integral de 1 sobre k ao quadrado mais 1 dk é igual à integral de dx. A integral de dx eu já sei quanto é, né? Então, eu vou isolar só aqui o primeiro membro. Nessa integral, eu vou usar essa quarta propriedade aqui, ó. Essa quarta propriedade, que fala o seguinte, que a integral de 1 sobre x quadrado mais a quadrado de dx, né? dx é igual a 1 sobre a vezes o arco tangente de x sobre a. Para a gente derivar, né, o primeiro membro da equação, eu vou ter que utilizar essa propriedade 4 aqui. Então, vamos lá. Então, eu vou encontrar aqui 1 sobre a, que é o 1, né? Mais o arco tangente de x, que é o k, sobre o a, que é o 1. Então, eu vou encontrar que a derivada desse primeiro membro aqui vai ser o próprio arco tangente de k. Tá? Então, já derivei, já integrei, né, o primeiro membro aí dessa equação. Pronto, agora basta igualar, tá? Vou baixar um pouquinho aqui. Basta igualar. Então, vou ter arco tangente de k igual a integral de dx, que eu já sei que é o x mais uma constante, tá? Agora eu só faço a substituição. Quem é o k? O k é x mais y. Então, arco tangente de x mais y é igual a x mais c. Bom, agora eu vou aplicar as propriedades trigonométricas. Aí eu vou encontrar que o valor do meu y é igual a tangente de x, né? Menos x mais a minha constante. Pronto. Então, assim, eu realizo o processo de mudanças de variáveis, tá? É uma coisa bem semelhante lá com a regra da cadeia do cálculo 1, tá? Eu modifico a minha variável, né? Eu modifico as minhas variáveis para facilitar na hora do meu cálculo. Perceba que se eu fosse utilizar x mais y, possivelmente eu nem conseguiria resolver, tá? Então, quando eu faço essas substituições, eu consigo resolver essas equações diferenciais de uma forma muito mais rápida, tá? Bom, gostaria de agradecer a todos pela atenção. Gostaria de agradecer também a minha orientadora, a professora doutora Rúbia, que me auxiliou durante esse processo. E espero que todos tenham gostado. E essas são as minhas referências.
que eu utilizei para produzir esse material e essa minha aula, tá? Novamente, muito obrigado e espero encontrá-los mais uma vez num próximo encontro. Desejo a todos um bom resto de dia e tchau, tchau.